Olá, hoje eu e meu grupo vamos apresentar nosso trabalho, podcast, referente ao tema quilombo e quilombolas. O que são quilombos? Também vistos como espaço de resistência, os quilombos eram comunidades formadas durante o Brasil colonial por africanos, indígenas e descendentes que fugiam da escravidão. O primeiro quilombo de que temos conhecimento é da segunda metade do século XVI na Bahia, mas o maior quilombo da história brasileira foi o Quilombo dos Palmares, no estado de Alagoas. Nesses locais, os quilombolas produziam tudo o que necessitavam para a própria sobrevivência e realizavam o comércio com moradores vizinhos. Os quilombos, eles surgiram após a escravidão. Na verdade, eles fugiram da escravidão e ficaram em comunidades conhecidas como quilombos, onde preservaram suas culturas, tradições e resistiram à opressão colonial. E essas comunidades ainda existem em algumas regiões do Brasil, mantendo vivas suas histórias, lutas e igualdade. Tipo, elas são mais simples hoje em dia. A importância dos quilombos era de buscar meios de garantir a própria sobrevivência, reconstruir um estilo de vida parecido com o que possuía no continente africano. E além do mais, que os quilombos eles foram uma das primeiras formas de defesa dos negros contra a escravidão e discriminação racial. E eles contribuíram para a formação da identidade afro-brasileira e eles deixaram um legado de luta pela liberdade e igualdade. Falando um pouco sobre as comunidades quilombolas, a gente tem que hoje em dia quilombola é um termo que se refere aos habitantes de quilombos, um fenômeno que só ocorre aqui nas Américas. Enquanto no período da escravidão o termo era para se referir a escravos africanos e afrodescendentes que fugiam dos engenhos de cana-de-açúcar, hoje em dia esse termo ele é usado para se referir aos descendentes desses povos que foram escravizados no passado, que vivem em comunidades rurais, suburbanas e urbanas, caracterizadas pela agricultura de subsistência e por manifestações culturais que têm forte vínculo com o passado africano. Os quilombos eram comunidades formadas por fugitivos escravizados no Brasil colonial. Eles desenvolveram uma cultura própria, baseada na resistência, autonomia e solidariedade. E eles valorizavam bastante a agricultura, a religiosidade africana e também tinham um sistema de organização social e defesa própria. Comunidades quilombolas são grupos étnicos raciais, principalmente formados pelos descendentes dos africanos escravizados. Eles mantêm a cultura e os costumes de seus antepassados, assim sendo uma excelente forma para preservar a cultura afro-brasileira aqui no nosso país. Por mais que seja uma população considerada até que grande, com 1,5 milhões de pessoas e com mais de 3 mil comunidades espalhadas pelo país, esse número representa apenas 0,6% da população brasileira. Eles estão espalhados principalmente no Nordeste, Sudeste e Norte do país, tendo em vista que os quilombolas possuem cerca de 6 milhões de hectares de terra, mesmo com as lutas constantes por território. É muito importante ressaltar que os quilombolas eles enfrentam diversos desafios, como a luta pelos seus direitos, o acesso limitado a trabalho, saúde e educação e a principal luta contra o racismo estrutural aqui no nosso país.